E aí? Faz tempinho já, né? Fiquei enrolando pra fazer vídeo. Era pra ter dobrado, na verdade, a quantidade de vídeos aqui. Que agora eu tô de férias. Essa é a minha segunda semana de férias. E segunda de 3 semanas. Peguei 3 semanas, essa é a segunda. E era pra ter gravado mais vídeo, mas não veio a inspiração divina que eu geralmente espero pra fazer os vídeos. Porque como isso aqui é uma arte, né? Eu não posso forçar uma arte, então senão ela perde a magia, né? Mas hoje eu quis fazer um vídeo, então aqui estamos. Semana passada, na minha primeira semana de férias, eu fui viajar pro interior, para Guaramirim. O que que tem em Guaramirim? É a casa do seu Eliseu, que é o cara que me vende o tabaco que eu fumo aqui. Esse tabaco aqui, tabaco orgânico da floresta amazônica, ele que me fornece. Inclusive, esse aqui é o novo cachimbo que eu adquiri, do Maestro Biar, muito bom. Então eu fui visitar o seu Eliseu. Ah, mas você conhece o seu Eliseu? Já conheceu ele antes, pessoalmente? Não, eu nunca troquei uma palavra com o seu Eliseu. E seu Eliseu é um cara que mora num sítio, nunca tinha me visto na vida e eu também nunca tinha visto ele. Então, nós temos duas situações. Seu Eliseu vai receber em casa um cara da cidade que ele nunca viu na vida, nunca trocou uma conversa, exceto algumas mensagens no WhatsApp para tratar sobre o tabaco que eu comprei dele. Mas ele tinha um amigo que é o Américo, foi como eu conheci ele. E por conhecer ele, o Américo falou: ah, cara, um dia que tu tiver vontade de conhecer aqui no interior, fala comigo que a gente acerta um dia pra você vir. E ele aceitou um estranho na casa dele por 4 dias. Eu fui na. Eu fui na segunda-feira e voltei, acho que na quinta ou na sexta. Acho que foi na sexta. Eu voltei na sexta-feira. O cara que ele nunca viu na vida me recebeu lá. Daí temos a minha perspectiva também. Que pra mim era um velho que eu nunca vi na vida, que morava no meio do nada, no meio do sítio, que não pegava nem sinal de celular. E eu estava voluntariamente me convidando, porque eu mandei mensagem pra ele se eu podia ir, me convidando pra ir na casa de um estranho, né? A parte mais difícil foi tentar convencer meus pais a que eu ia fazer isso, né? Mas eles não têm esse controle das loucuras que eu escolho fazer. Mas era uma aventura, cara. Tinha o risco, claro, mínimo de eu ser sequestrado, ele ser um velho maluco. Mas pra minha surpresa, pra minha alegria, conheci uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida, cara. Seu Eliseu e Dona Eliana. A Dona Eliana, cara, ela é uma moça, uma senhora já, que ela, em 2012, sofreu um acidente de moto, cara, e ficou paraplégica. E desde então, o marido dela, que é o seu Eliseu, precisa cuidar dela, né? Porque ela é acamada, não consegue, ela não tem cadeira de rodas, ela só fica acamada o dia inteiro. Então quem cuida da casa, quem faz todas as coisas, é o seu Eliseu. E, cara, pra uma mulher que perdeu um movimento das pernas, fica o dia inteiro no mesmo lugar, é uma das pessoas mais felizes que eu já conheci na minha vida, cara.
com- tem tanto motivo para ela ter amargura pela vida e odiar as pessoas ao redor dela, ou odiar a vida que ela leva. E o que pessoa amorosa, cara. E tanto ela quanto o seu Eliseu, né, que são dois guerreiros, né? Querendo ou não, ele tendo que cuidar dela também é um baita desafio, né? Diário que eles têm. E é interessante porque, né, como eu moro na cidade, eu fico meio do nada, no meio do mato. É uma transição muito grande, né? São lugares bem diferentes. E eu não consigo não fazer uma comparação, né? Do jeito que as pessoas na cidade são, que com qualquer mínima inconveniência começa a xingar Deus e o mundo, né, cara? Triste, assim. Pessoas com o mundo na mão, né? Tudo a seu dispor, com as maiores conveniências do dia a dia, tudo perto, tudo fácil de adquirir, tudo lá de mão beijada, e as pessoas têm essa amargura dentro delas, né? Daí, em contrapartida, temos Dona Eliana, que, mesmo sem o movimento das pernas, vai muito mais longe do que as pessoas que têm a saúde perfeita, sabe? E, cara, o interior é interessante, cara. O seu Eliseu, ele é um artesão, para não dizer nem carpinteiro nem marceneiro, mas o cara, tudo que você pensar com madeira ele faz. Cara, eu acho que ele parece que ele foi um pupilo de Jesus com marcenaria, sabe? É bizarro, o cara é muito, realmente muito bom com madeira. E o dia a dia dele é incrível, porque ele que também pinta cachimbo, né? E ele e o Américo me apresentou ele e a gente comentou que ele também fumava cachimbo. Só que eu não sabia que ele fumava tanto cachimbo. E é um cara que tem tipo 56 anos e fuma o dia inteiro. E como é que funciona o dia dele? Ah, ele acorda, sei lá, 6, 7 horas da manhã e vai pintar o cachimbo dele, primeira coisa, olhar, contemplar a natureza, né? Que ele mora no meio do mato. Daí vai lá, toma café, e daí volta e meia ele vai trabalhar. Daí teve um dia que eu fiquei literalmente só contemplando a natureza, sentado no sol, e eu observei o seu Eliseu, como era o seu dia a dia. Ele ia lá para trás, na oficina dele, daí o cara escutava uns barulhos de serra, às vezes uma martelada, outra, uma lixa, por uns 15 minutos. Daí ele voltava pro meu lado ali, acendia um cachimbo e ficava ali uns 15. E ele ia repetindo esse ciclo durante o dia, conforme ele queria. Tem jeito melhor de trabalhar do que assim, cara? Interior, as pessoas do interior decodificaram a vida, cara. É isso aí, cara. Dormir o quanto quiser, acordar sem despertador, não importa o dia, o horário que você for dormir. Não tem horário para dormir, não tem horário certo para trabalhar, você trabalha quando você quer. É isso aí, cara. Outro fato interessante. E, assim, ele é um senhor de 56 anos, né? 56 anos. E daí ele falou assim, ô Guilherme, vamos dar uma explorada ali no meio do mato.
mostrar os carreiros dos bichos, as plantas. Eu tenho que ir lá recolher uma alçada que eu deixei para as formigas comer para pegar o osso para eu fazer um enfeite. E beleza, vamos lá. Aí ele foi levando o caminho, levou um facão para ir cortando o caminho. E daí começou a subir um morro do caralho. E o Boris, que era o cachorrinho, tava junto. Que era um meio salsicha. Era um vira-lata, eles eram um salsicha, mas era pequenininho assim. E o Boris ia junto tipo, eram uns mato alto que ele afundava assim, daí ele tinha que andar pulando de uns uf, uf, ele tinha que pular, senão ele não conseguia se locomover. E ele ia indo e ele tava subindo o morro. E assim, eu sou um cara de 20 anos, não sou um atleta, mas eu sou um cara que tem capacidade cardiovascular acima, tira médio, mas eu me viro. E seu Eliseu tem 56 anos e fuma o dia inteiro. Esse velho tava começando, eu já que tava começando a ficar com a expressão pesada. Eu olhava pra ele e tava assim, plano. Olhava, escutava o barulho. Falei, filho da puta, né? Tava tirando com a minha cara, né? A gente foi explorando, ele achou ossado. É... E daí a gente sentou pra fumar um cachimbo no meio da mata, igual uns índios. Muito foda, tá? Experiência foda pra caralho, tá? Muito boa. E a gente conversando. Daí esse pau no cu, o que que ele faz? No meio do mato, ele começa a falar assim: é, cara, o foda. Sorte que era inverno, tá? É inverno, né? Semana passada. Ele senta no meio, a gente senta ali no meio do mato, começa a conversar, e ele do nada assim: é, cara, foda que essa região aqui tem muita cobra. Tipo, muita cobra mesmo. Daí eu falei: ah, beleza, né? Cobra não tem problema. Bem aqui no onde a gente tá, tem muita cobra. Eu falei, beleza. Daí ele continua, em vez de parar ali, que eu já comecei a me cagar, ele fala assim: e o problema é que ainda é só cobra venenosa, cara. Só um jararaca. E essas cobras assim. Eu falei, porra, ele me traz no meio do mato, sem me falar porra nenhuma. A gente senta ali pra conversar e ele manda uma dessa pra mim. Simples garoto da cidade que nunca viu mato. É. E assim, por serem pessoas do interior, eu achei que seriam pessoas que não tivessem tão preocupadas com notícia. Mas a inteligência que esse pessoal tem de saber das merdas da Matrix, cara, vai muito além do que eu tinha imaginado. Tipo, chegou lá duas pessoas. Na quarta-feira a gente fez um churrasco, quarta-feira passada, fora dessa semana. Tava lá. E no meio do churrasco chegou um cara chamado Marco ou Marcos. Mas o pessoal chamava ele de MacGyver. Pra tu ver como é que o cara era foda, né? E o papo sempre ia. Ah, outro detalhe que eu esqueci de mencionar. Essas pessoas do interior ali, onde é que eu fui, são adeptas da ayahuasca. A ayahuasca, como é que se fala essa porra? Da qual eu fui convidado para fazer uma consagração de ayahuasca. E estou com fortes tendências a aceitar essa proposta, tá? E assim, eu sei que é do xamanismo, etc. E bem provável que eu vou pro inferno se eu fizer essa porra, mas vale a pena tentar, né? E daí eles falavam da experiência da máscara. E o cara, porra, era tão legal que eu queria muito fazer essa porra. Era muito engraçado o jeito que ele contava e a experiência que ele teve. Falou que, ah, eu tava lá. E ele falou assim, ah, eu já, eu já provei LSD, droga pesada, o que que é uma ayahuasca pra mim, né? Ele falou que tomou o primeiro cálice, né? Que só são alguns cálices durante o ritual.
E ele falou que tomou o primeiro, não sentiu nada, tomou o segundo, começou a fazer um efeitinho, mas não demais. No terceiro, cara, era papo de ele estar num transe assim. Ele tava com uma faca num braço, um machado no outro, e ele tava lutando contra um búfalo, cara. Cara, eu quero lutar contra um búfalo, cara. Pô, quem que não quer lutar contra um búfalo, cara? Um sonho ainda, tá ligado? Então eu fui seduzido a testar a ayahuasca. E assim que fizer, vou trazer o meu relato pra vocês. Eu espero que seja muito bom. E eles também têm uma forte conexão com os índios, cara. E assim, depois que eu fui lá, é, com base no meu último vídeo que eu tinha falado de culturas, para você conhecer a cultura realmente do lugar tem que ir pro interior, isso só confirmou mais ainda a minha teoria, né? Minha tese. E realmente, cara, tu vai pro interior do Brasil, assim, e você vai. É que assim, ali foi um caso bem específico, né? O cara era, tipo, muita conexão indígena, assim. E eu achei muito foda, tá? Porque os índios são muito foda. É, a gente herdou o cachimbo dos índios. E o Eliseu faz cachimbos xamânicos, mas é por causa dos índios. E assim, é um papo muito massa com o pessoal. E assim, ele com 56 anos, eu com 20 anos, o que se espera de conversas assim, é difícil ter uma conversa entre um pessoal com essa disparidade de idade, né? Mas não, cara, ele sabia conversar comigo, eu sabia conversar com ele. Papos muito legais, cara. E ele é um cara com uma história grande, assim. Um cara, inclusive, que já apareceu no jornal da cidade. Algumas vezes. Ele faz parte da história da cidade, Guaramirim. Eliseu Leite. E assim, é, com base nas vivências dele, da mulher dele, das coisas que aconteceu com ele, vem muita sabedoria junto que ele se dispôs a compartilhar comigo, cara. E eu compartilhar algumas coisas com ele. Tanto que antes de ir embora, ele falou: Não, muito obrigado, aprendi muita coisa com você. E isso me lembrou de uma frase que eu escutei uma vez, que é: Todo mundo tem pelo menos uma coisa para aprender e uma coisa para ensinar. Né? Isso provou para mim que também veio daquela coisa lá das interações, né? Que numa interação você só tem a ganhar, né? Porque daquela interação ninguém saiu perdendo com nada. Eu ganhei uma baita experiência ali junto com ele. Ele aprendeu algumas coisas comigo. E só tiveram memórias boas, entendeu? Mas o interessante disso é que o Eliseu e eu também, a gente acreditou na melhor circunstância possível. Que nem eu falei, era um risco ele receber um estranho que ele nunca viu na casa dele, deixar ele dormir ali. Alguns dias, né? Não foi um dia, uma noite. Alguns dias. E eu também acreditar que ele ia ser uma pessoa boa lá e ia me dar uma boa estadia, do qual ele me deu, que eu me senti em casa na casa dele. Essa parte foi muito interessante.
Foi quase que um retiro espiritual, né? Tipo, que porra é Legendários, cara? Eu vou ir pro sítio do seu Eliseu, tomar no cu com Legendários. Chega nem aos pés do que passar uma semana no sítio em Guaramirim, cara. Contato com a natureza. Eu ia caminhar pelos arrozais e o Boris sempre me acompanhava. O Boris, um cachorro que eu nunca vi na minha vida, que ele nunca me viu na vida, ele me via indo caminhar. Eu não precisava nem chamar ele, só vinha. Era um cachorro retardado, cara. O cachorro do Retard Maxim. Acabou. Esse cachorro sabe das coisas, cara. Esse cachorro é mais inteligente que muita pessoa que eu conheço. Vida simples, cara. Vida feliz. Sem estresse. O segredo da vida, cara. E eu tive muitas reflexões essa semana que eu tive lá, né? Porque como eu tava descansando a cabeça, eu tava ocupado com coisas sem sentido, tava só contemplando. Só calmo, cara. Só ficava sentado, fumando cachimbo o dia inteiro e olhando pro mato, olhando os pássaros, eu ouvindo um bicho ou outro caminhando, sabe, de boa. E conversando com o pessoal lá. Tinha um monte de ideia boa, cara. Tanto pra vídeo, tanto pra coisas. E tem uma merda com ideia, cara, que é. O pessoal fala, um monte de pessoal sugere, né, pra você, toda vez que tiver uma ideia boa, anotar, porque senão tu esquece e nunca mais lembra. Isso me lembra até um diretor de filme que fala: Ah, toda vez que eu tenho uma ideia boa, eu tenho que escrever, porque se eu perder ela, eu vou querer me matar. E é exatamente isso que acontece, cara. E se você perder, não se preocupe, cara. Como eu disse, todas as coisas voltam, inclusive as boas ideias. Outra reflexão também que eu tive, que essa me preocupou um pouco, não vou mentir, mas tem a possibilidade que eu talvez não sirva para trabalhar. Foi tão bom ficar sem trabalhar, só contemplando a vida. Tantos caras se esforçam demais para serem lembrados pelo seu trabalho, né, cara? Nós temos Diógenes. Nós temos Diógenes, cara. Então por que se esforçar à toa, né? Mas tem muitas pessoas, cara, que quando chegam perto de certa idade, assim, se arrependem de terem trabalhado tanto, sabe? Ter se esforçado tanto, de ter curtido a vida menos. E quando eu falo curtir a vida ou viver a vida, brincar, né? Eu não tô falando de um ponto de vista hedonístico, né? Tô falando de um ponto de vista mais natural, né? Você tem mais contato com a natureza, mais contato com pessoas, amizades boas. Brincar, o pessoal acha coisa infantil, mas é literalmente teu espírito de criança que te mantém vivo, né? Como ser humano. E o mundo moderno, conforme você cresce, essas ideias vão sendo impostas por você, você começa a perder a sua criança interior, cara. Então você tem que lutar pela custódia da sua própria criança, cara. Te mantém vivo, cara. Por isso que muito da filosofia do Retard Maxim
é você ter a sua criança interior, cara. Você nerdar mais sobre as coisas, você ter mais interesses infantis. O que você achava foda, dragão, essas coisas, cara, foda pra caralho. Você curte jogar um game? Massa também. Ultimamente também teve com o negócio do David Goggins, né? Que eu achei massa, eu li o livro dele em inglês ainda. É muito bom o livro. Mas é bom até a parte dele se formar nas partes da parte militar. Que depois ele só fica correndo, cara. O cara só corre, cara. O cara só corre. E daí vem aquela porra daquela. Um vídeo que eu falei que todo mundo que corre tem que postar que corre, tem que falar que corre, tem que falar essas porra. Essa merda só confirma. E daí ele fica. Daí a vida dele agora é correr, cara. A parte do militar era massa, que ele tava. Ele realmente ele tinha muitos problemas psicológicos e físicos. Que ele era preto, né? E preto tem o estigma que pô, preto não consegue nadar direito porque o osso é mais pesado e etc. E é realmente um fato biológico. E ele teve que aprender a nadar. Ele era muito burro, ele não conseguia, ele era gago, ele não conseguia escrever, falar direito. E mesmo assim, ele foi um dos melhores militares, um dos melhores Navy SEALs que já existiram. E esse prestígio é muito massa. Que pouco foco se tem no livro dele sobre o quanto dinheiro que ele fez, e sim sobre as conquistas dele, pessoais. E essa parte é muito massa. E daí vem toda essa filosofia que ele impôs, né? Ah, quem vai carregar os barcos, cara? Cara, foda-se os barcos. Eu queimei todos os barcos. Não tem como voltar. Eu queimei os barcos, cara. Não tem mais volta. Só consigo olhar pra frente. Isso também me lembra do ritual de ayahuasca, que conforme eu tava conversando com eles e aprendendo mais sobre, eles falaram que é muito bom para abrir a tua glândula pineal, que fica no teu cérebro, que funciona como mais ou menos como o teu terceiro olho, né? A glândula pineal ela é muito sobre a intuição, sobre o que tu acha que deveria fazer, sobre um chamado, digamos assim, mais uma conexão interior, né? E nós vivemos num mundo que tudo, cara, principalmente a água e o flúor, calcificam a sua glândula pineal. E ela fica travada, vira uma pedra e ela não funciona mais direito. E aí você fica muito mais influenciável, você tem pouca ideia, não tem mais aquele senso de iluminação que você sente. E a ayahuasca, ele falou que é um ótimo desintoxicador da glândula pineal. Tanto que no meio tu começa a ter umas ideias muito boas. E eles falam que, mesmo depois do ritual, que dura 4 horas, nos dias seguintes, assim, um mês, talvez meses, você começa a ter insights muito bons, muitos insights bons para você adicionar na sua vida. Papo de louco, né, cara? Mas eu tô sendo cada vez mais influenciado a fazer essa merda. Quanto mais eu penso sobre, mais eu quero fazer. Daí eles falam, mas teve aquele cara que fez e depois se matou. Primeiro que ele deve ter feito no lugar errado, porque alguns desses lugares, cara, tem gente que cobra por pessoa R$ 250 para fazer um ritual. E daí o MacGyver, que tava junto comigo naquele dia, falou assim, cara, isso aí é tudo balela, tá? Ó, se tu não for fazer isso aí, só compra um prensado que a brisa vai ser a mesma, cara. Infelizmente tem pessoas que gostam de ganhar em cima das coisas, né? E aconteceu isso com tudo, inclusive com a ayahuasca.
E era muito legal, porque no churrasco tinham algumas. A playlist que ele colocou era do Ritual de Ayahuasca. Eu queria escutar, eu fiquei curioso pra saber quais que eram. Eram músicas indígenas, cara. Oh, e era muito legal, tá? Tanto que tinha algumas músicas que eles. Era flauta, era. Sei lá que instrumentos que eram, mas era flauta, era som de cachoeira, som de mato. Porra, o cara se sentia no meio da floresta igual um cacique. E aí, às vezes, o seu Liceu levantava e dançava igual um índiozinho, assim, dois passinhos para um lado, dois passinhos pro outro, enquanto fumava um cachimbo. Que foda! Que foda! Sério, é tão triste pensar que poucas pessoas vão experienciar isso, cara. Muito massa. E assim, quando eu conversava com o Eliseu, ele era um cara, é um cara, se ele quisesse ganhar muito dinheiro, ele ganhava, porque ele é muito bom com madeira, ele ainda cobra barato, relativamente, pela qualidade que ele entrega. Se ele trabalhasse umas 8, 10 horas por dia, ele ganharia muito dinheiro, cara. Muito dinheiro mesmo. Só que daí, conversando com ele, ele falou, cara, eu já pego os serviços que eu pego para fazer sem prazo nenhum, que daí eu faço quando eu quero, e do jeito que eu quero, com a calma, com calma. E daí o serviço, primeiro, fica com uma qualidade muito melhor, e o cara fica satisfeito porque ele pagou barato por um serviço muito bom, só demorou um pouco mais. Cara, é um tapa na cara de muita gente isso. Meu Deus, cara. Tipo, fala, não, poderia ganhar muito mais dinheiro, mas daí eu ia perder minha tranquilidade, cara. Esse cara é livre demais, cara. Esse cara é muito foda, cara. Esse cara é muito livre de tudo, cara. Muitas lições a se aprender. E eu mal arranhei a superfície. E eu tava falando das ideias que eu tive de viajar. Eu falei pra ele que eu quero conhecer o Japão, por exemplo. Talvez até falar japonês. E ele me influenciou, cara. Ele falou assim, cara, eu vejo você tem a mente muito aberta para um cara de 20 anos. É bem raro isso. E eu encorajo você a embarcar nessas aventuras, cara. Eu falei, cara, eu tô num trabalho corporativo, que se eu continuar ali, eu viro gerente, alguma coisa, diretor, talvez, ganhe bem. Mas vai ser uma vida monótona e sem história para contar, sem aventura a se viver. E poucas coisas para fazer. E, claro, você vai ter dinheiro, né? Daí você vai poder, uma vez por ano, no máximo, viajar para algum lugar. Mas não vai ser suficiente, cara. Vai ter aquele, vai ter aquele frio na barriga, aquele impulso dentro da alma de estar preso em algum lugar. E ele falou que ele tem um espírito mais nômade, assim, ele gosta de ficar viajando e fazer as coisas, vender a arte dele na BR, vender em eventos, e tirar um dinheiro com isso para manter a viagem. E, inclusive, ele falou que está esperando mais outra cirurgia da mulher dele, da dona Eliana, e vai levar ela junto, cara. A mulher é paraplégica, ela tá viajando com esse cara. Eles têm 50 e poucos anos, mas têm um espírito de jovem maior do que muito, muito jovem atual, cara. Tem gente aí de 20 e poucos anos que não
tem nem 10% desse espírito jovial de explorar e ir atrás das coisas, sabe? Ia se aventurar. É de se pensar, cara. Ele falou assim, eu já trabalhei em corporativa, né, em empresa, essas coisas, mas ele falou, nem se compara a trabalhar e ser o próprio chefe, cara. Esse cara, ele sabe de tudo, cara. Eu não sei como é que eu consegui ensinar alguma coisa pra ele, igual ele falou. Porque cada conversa que eu tive, cada frase que ele falava, eu aprendi alguma coisa. E é um cara brincalhão, sabe? Normalmente, quando tu vai conhecer uma pessoa mais velha, é uma pessoa mais fechada, fala pouco, é mais tranquilo. Mas não, é um cara que, porra, se mexe pra caralho, brinca pra caramba. É esse tipo de velho que tem que almejar ser, cara. Ele falava pra mim, ó, não pode ter medo do desconhecido, cara. Tem que se aventurar, tem que fazer as coisas. São reflexões muito boas, cara. Quando eu falei que eles eram pessoas inteligentes, falou muito sobre o papo de Matrix e de sistema. Seu Elis é um cara ligado na vida, cara. Tudo de dividir e conquistar, de dois lados, da mesma cabeça, dois braços da mesma cabeça. Os caras sabem de tudo, cara. Eles só não estão nem aí. Fala sobre a indústria farmacêutica, que ela te dá o remédio, mas nunca te dá a cura, sendo que você consegue se curar em casa. Ele tinha muita erva medicinal em casa, que ele não tomava remédio para dor de cabeça, ele tomava um chá que em 5 minutos a dor de cabeça ia embora. Não tinha dependente de farmácia, de porra nenhuma. Até a mulher dele, que toma alguns medicamentos mais fortes por causa da doença dela, porque além de ser paraplégica, ela tem muitas dores intestinais, porque o intestino dela meio que falha, e ela tem muita dor. E mesmo apesar de todas essas dores dos remédios, ela é uma pessoa com espírito jovem. E, sério, pessoas que vivem do jeito correto. E daí, até quando ele começou com o papo de paz, essas coisas, será que esse cara é um pacifista? Falou, não, tenho arma aqui, tenho que me defender, isso aí, se matar não tem problema, isso aí. Um cara velha guarda, pô. E assim, desde que eu entrei em contato com ele para ir para lá, ele falava bastante, não, aqui é um lugar muito simples, tem pouca coisa. A gente é um pessoal simples, mas quando eu fui lá, cara, eu conheci uma riqueza absurda, cara. E não tem porra nenhuma a ver com dinheiro, cara. Foda-se, dinheiro, papel, cara. Conheci pessoas extremamente ricas, cara. Inspirador, cara, inspirador. Então, se você está planejando a sua próxima viagem, não vá para um grande centro turístico, cara. Vá para o meio do nada. Eu te garanto que essa experiência vai ser muito mais proveitosa e vai agregar muito mais na sua vida do que se você simplesmente for para qualquer lugar populacional, populoso.
Até porque na literatura mesmo a gente endeusa muito grandes seres, né? Muitos grandes colonizadores, guerreadores, etc., heróis. Mas eu leria um livro sobre Eliseu, cara. Eu leria um livro sobre Eliseu. Acho que é isso. Acabou o cachimbo. Não acabou o vídeo. Pretendo fazer mais vídeos essas férias aí para aproveitar o tempo que eu tô tendo fora do trabalho para pensar mais em mais ideias, em mais coisas para agregar aqui no canal. Isso por hoje é só. Até a próxima.